Turma, prosseguindo, vamos lá. Vamos então para o nosso novo grupo de crimes previsto no ECA, a partir do 237. O 237, ele traz uma conduta de privação de liberdade, mas bem específico. Por quê? Porque essa privação de liberdade, essa retirada, essa subtração da criança ou adolescente, não a privação de liberdade propriamente dita, né? Que a gente está falando de sequestro ou cárcere privado, por exemplo. Não, diferente. Eu digo no sentido de retirar o menor de 18 anos, tanto criança como adolescente, de quem o tem sob sua guarda, mas cuidado, porque a guarda de fato ela não entra aqui. É só a guarda legal ou a judicial. Só a guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Mas o artigo 237, ele tem um elemento subjetivo especial, com o fim de colocação em lar substituto. Então, turma, o 237, ele nos faz lembrar da análise do elemento subjetivo, que pode ser o geral. Aqui, no caso, nós temos o dolo de subtrair a criança ou adolescente, mas também pode ser o elemento subjetivo especial, que alguns tipos têm. E quando esse elemento subjetivo especial ele está expresso no tipo penal, nós podemos classificar esse delito como um delito de intenção. E alguns livros vão fazer uma classificação muito interessante, que já caiu em prova, que divide o delito de intenção em delito mutilado de 2 atos e delito de resultado cortado. Bom, qual seria a diferença? Acho que pela própria nomenclatura, a gente consegue matar isso aqui. Olha, mutilado de 2 atos. Alcançar essa especial finalidade depende de um segundo ato praticado pelo próprio agente. Então, exatamente a hipótese do 237. Em um primeiro ato, ele subtrai a criança ou adolescente de quem o tem sob seu poder por guarda, seja legal, seja em virtude de decisão judicial. Mas o que ele quer com aquilo? Ele quer colocar em um lar substituto. Mas colocar em um lar substituto depende de uma segunda conduta dele, de efetivamente levar para uma eventual família substituta. Então percebam que é um delito de intenção mutilado de 2 atos. Pratica o primeiro ato. Que primeiro ato é esse? Retirar a criança ou adolescente. Pratica o segundo ato para alcançar a sua especial finalidade, que é o quê? Colocar em lar substituto. Ao contrário, vamos para a nossa tela, de um delito de intenção de resultado cortado. Nesse delito de intenção de resultado cortado, alcançar a especial finalidade não depende de um segundo ato do agente. Depende, às vezes, da vítima. Depende, às vezes, de uma situação externa. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem o crime de extorsão. Ele é um delito de intenção. A pessoa tem a finalidade de obter a indevida vantagem econômica. Mas, se ela constrange a vítima, e a vítima erra a senha a primeira vez, erra a senha a segunda vez, erra a senha a terceira vez, ela não consegue a vantagem. O crime vai estar consumado de qualquer forma, porque é crime formal. Então, a extorsão, diferente do 237 do ECA, muito embora tenha com ele uma semelhança, que é ser delito de intenção, na extorsão alcançar a especial finalidade não depende do agente. Pode ser que alguma coisa corte o barato dele. Então, a extorsão é um delito de resultado cortado. Já o 237 é um delito mutilado de 2 atos. Perfeito? Turma, prosseguindo, vamos lá, voltando para a nossa tela. Nós temos uma análise cuidadosa que tem que ser feita do 238 e do 239 do ECA. O 238, ele fala em prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro,
mediante paga ou recompensa. Isso aqui nos leva à seguinte indagação. Mas e se essa pessoa a qual é entregue esse filho for uma pessoa inidônea? Será que o crime muda? Será que eu poderia ter o 245 do Código Penal? E aí, turma, nós temos que ter muito cuidado. Eu até abordo isso aqui amplamente no meu livro, no curso. Eu já vi, principalmente resumo, né, uma análise resumida dos crimes, que o 245 do Código Penal, principalmente nas suas formas qualificadas, teria sido totalmente revogado pelo ECA. Cuidado, não é bem assim. Porque perceba que na estrutura do 245, a gente pode dizer que a conduta típica mesmo é entregar para a pessoa inidônea. Essa é a ideia do 245, que não necessariamente precisa ter lucro. Então, na forma qualificada, e eu tenho 2 parágrafos que eu tenho que ter um certo cuidado, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, e aí eu posso ter, então, a finalidade de obtenção de lucro qualificando o crime, ou eu posso ter o caput se não há finalidade de lucro. Então, olha, repetindo, o 245 não precisa ter lucro. Basta olhar para o caput. Mas, se tiver a finalidade de lucro, eu posso ter crime mais grave. Agora, comparando primeiro com 238, perceba que aqui eu preciso ter paga ou recompensa. Então, vamos lá. 245, eu preciso ter lucro? Não, se eu tiver o crime mais grave. No 238 do ECA, eu preciso da paga ou da recompensa. Bom, o ECA não fala de lucro no 238. São coisas diferentes. Eu posso objetivar lucro, mas ninguém vai me pagar ou vai me recompensar. Vou dar um exemplo para vocês. Chega um sujeito que tem a maior fama de estelionatário, para um sujeito que é pai de um adolescente que canta, e ele diz, olha, você é empresário do seu filho, deixa seu filho viajar comigo em turnês, que você vai ver, daqui a um ano você tá rico. Ele deixa. Por que ele deixa? Porque ele está pensando naquele dinheiro que ele vai levar um ano depois. Percebam que não teve paga ou recompensa, mas teve finalidade de lucro. E no meu exemplo, eu coloquei uma pessoa inidônea. Ele está entregando para alguém que tem uma fama de estelionatário. Então, eu estou tendo a entrega para a pessoa inidônea, com a finalidade de lucro, mas sem paga ou recompensa. Agora, e se esse sujeito chegasse para esse pai e falasse, olha só, toma aqui, 50 mil reais. Para quê? Deixa seu filho viajar comigo fazendo shows. Agora é diferente. Agora tem a paga. E por isso, nesse segundo exemplo, vai preponderar o 238 do ECA. Por quê? Volta para a tela. Olha o 238 falando expressamente, exigindo. Eu não tenho como ter 238 sem ter a elementar dele. Mediante paga ou recompensa. Qual é a diferença? A paga vai ser na hora. A recompensa é de algo que antes já foi prometido. Então, ele entrega e vai ter uma recompensa por isso. Então, paga ou recompensa, ou uma coisa ou outra. Esse elemento necessário do 238. Se eu só objetivo ter lucro, o que eu posso ter é o 245 do Código Penal, se a entrega for para a pessoa inidônea, porque eu estou objetivando lucrar com aquilo, então o meu crime é mais grave. Daí, a gente já nota claramente que o 238 ele pode ter superado parte do 245, essencialmente na forma qualificada. Mas ele não revogou inteiramente, porque se eu tiver por entrega a pessoa inidônea, eu ainda tenho 245.
Se eu tiver a entrega à pessoa inidônea com finalidade de lucro, sem ter pago ou recompensa, eu ainda tenho 245. Agora, é claro que se eu entrego a pessoa inidônea recebendo por isso, aí eu passo a ter um crime mais específico previsto na lei especial, que é o 238 do ECA. Então, o 245, ele foi totalmente revogado? Resposta, não, não foi. E não tendo sido totalmente revogado, eu posso dizer que se existe uma entrega à pessoa inidônea sem pago ou recompensa, mesmo que exista finalidade de lucro, vou repetir, se eu tiver entrega a uma pessoa inidônea sem paga ou recompensa, mesmo com o intuito de lucro, eu ainda tenho o 245 do Código Penal. Perfeito? Agora, é claro que nós não podemos ignorar uma outra comparação necessária. Assim como eu preciso comparar o 238 do ECA com o 245 do Código Penal, eu também preciso comparar esse último, o 245 do CP, com o 239 do ECA. Porque vamos ver a previsão que o 239 nos traz. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Ou seja, eu preciso comparar, essencialmente, com o parágrafo 2º do artigo 245. Com o finalzinho do parágrafo 1º também, com a última parte do parágrafo 1º também. E aí, o que eu poderia dizer? Bom, aí, agora eu posso afirmar, agora é diferente. Que se eu estou falando de envio para exterior de criança ou de adolescente, aí eu tenho um crime previsto no ECA. E detalhe, eu posso ter esse crime mesmo que não exista finalidade de lucro. Porque percebam que a prática é alternativa. Vamos voltar para o artigo. Olha o finalzinho dele. Ou com o fito de obter lucro. Então, eu posso praticar esse crime aqui simplesmente não observando as formalidades legais. Imaginem que eu tenho uma funcionária que acabou de ter um filho. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos que quer adotar. E aí eu dou um jeito de levar essa criança que a minha funcionária não quer criar para essa minha amiga que quer adotar. Mas eu não ganho nada por isso. Eu estou com pena da criança. Eu respondo por crime, sim. Por quê? Porque eu não estou observando as formalidades legais. Precisaria observar as regras da adoção internacional, trazida pelo ECA a partir do artigo 51. Adoção essa, inclusive, que é subsidiária. É só para aqueles casos em que não tem como a criança ou adolescente permanecer em território nacional, aí vai para território estrangeiro. Então, a adoção internacional ela é subsidiária, ela é em último caso. Agora, também pode ser que a pessoa observe todas as formalidades legais, mas ela esteja vendendo. Ou seja, é a segunda forma de se praticar esse crime. É com a finalidade de obter lucro. Então, ela observa as formalidades legais, mas ela quer a venda. Aquilo ali é um tráfico. Então, vai responder também pelo artigo 239. E aí sim, se eu estou falando de envio para o exterior com lucro, sem lucro, desde que não observadas as formalidades legais, aí eu estou falando de crime previsto no ECA. De acordo com o princípio da especialidade. Agora sim, eu posso dizer que nesse ponto, o 245 do Código Penal se encontra revogado. Perfeito? Turma, prosseguindo na nossa análise, vamos lá.
Nós vamos passar agora para um novo ponto, e eu diria que esse é até de maior importância. No que tange a crime, esse vem sendo o ponto que eu venho percebendo como mais cobrado nas provas de delegado. Os crimes de pornografia infanto-juvenil, que sofreram duas alterações importantes ao longo dos anos, sendo a última promovida pela Lei 11.829, em 2008. Então, antes dessa alteração, nós tínhamos os crimes de pornografia infanto-juvenil previstos em dois artigos, o 240 e o 241. A partir da 11.829, nós passamos a ter todas as outras condutas típicas, além da alteração do 240 e do 241. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é olharmos para essas previsões típicas, é reconhecermos essas previsões típicas. Afinal, o que é considerado crime de pornografia infanto-juvenil no Estatuto? Vamos lá. Bom, o 240, ele acaba trazendo a conduta no caput do produtor, né? Então, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio cena de sexo explícita ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Bom, isso aqui já nos faz fazer uma primeira indagação. Que cena é essa? Isso aqui caracteriza um tipo penal em branco? Ou isso aqui caracteriza um tipo penal aberto? Eu vou valorar isso, eu vou olhar uma foto e vou dizer, aqui a imagem é sensual, é pornográfica, ou não. Ou vai ter um artigo que vai me dizer o que é isso. Eu tenho um tipo penal aqui em branco, e aí eu vou buscar a fonte que o complementa, ou eu vou olhar para essa expressão e vou valorar essa expressão? E a resposta é, eu tenho aqui um tipo penal em branco. Eu até vi uma decisão recente do STJ que vai contra esse artigo, que eu vou falar agora. Mas na prova eu não ignoraria nunca a existência dele. Vamos ver o artigo 241E, porque ele vai nos dizer o que é essa cena de sexo explícita ou pornográfica. Olha aqui. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícita ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então, vamos imaginar um primeiro exemplo. Isso aqui caiu numa prova, não foi prova de delegado, não. Foi uma prova de promotor do Rio de Janeiro. Como era a questão? O pai viajou com a família para uma praia de nudismo e fotografou os filhos, crianças e adolescentes em nu frontal. E publicou na internet. Mas publicou no site pessoal da família, mas todo mundo pode acessar e ver. É um site, não é algo restrito, privado. Esse pai praticou crime previsto aqui, dentre esses tipos de pornografia infanto-juvenil? E a resposta é não. Porque vamos voltar para a nossa tela. Mas, professora, está mostrando o órgão genital, é verdade? Tá. Mas não tem essa finalidade aqui, ó, primordialmente sexual. Não tem fins primordialmente sexuais. Então, esse pai não pratica crime. Querem ver outro exemplo? Vamos imaginar que uma pessoa fotografe uma criança de 6 anos, de lingerie, só de calcinha, com os seios à mostra, em cima de uma cama, em uma pose sensual. Há crime. Olha para o 241E de novo. Está em atividade sexual? Não. Nem real, nem simulada. Não tem atividade sexual explícita. Está exibindo órgão genital? Não. Seio não é órgão genital? Ah, professora, mas tem fins primordialmente sexuais. E daí? Eu tenho que ter uma coisa e outra.
Eu tenho que ter a atividade sexual explícita, real ou simulada, para fins primordialmente sexuais, ou então eu tenho que ter a exibição dos órgãos genitais de criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Os fins primordialmente sexuais eu sempre tenho que ter. Podendo, junto com essa finalidade, ter uma coisa ou outra. Ou seja, junto com os fins primordialmente sexuais, eu tenho uma cena que mostra uma atividade sexual explícita, real ou simulada. Ou então, eu posso não ter atividade sexual, mas tem que estar mostrando órgão genital. Então, pode ser uma imagem publicada num site de pornografia infanto-juvenil de uma criança tomando banho. Não está em atividade sexual, mas está mostrando o órgão genital. E se está sendo publicado em um site de pornografia infanto-juvenil na internet, então tem fins primordialmente sexuais. Gente, esse fim não precisa ser do próprio agente. Pode ser para uma finalidade sexual de outra pessoa. O importante é que a gente perceba esse contexto sexual. Então, na verdade, o artigo 240 e os outros que falam de cena de sexo explícito ou pornográfica, eles são tipos penais em branco, porque eles exigem a complementação pelo 241 do ECA, muito embora o STJ em algumas decisões recentes não esteja observando esse artigo, não. Diz que é crime. Mas na tua prova, você vai considerar a existência desse 241E, que define, então, que proibiu, digamos assim, que a gente pudesse ter uma ideia ampla do que é uma cena pornográfica. Que pudesse pegar, por exemplo, a foto com a imagem que eu falei, de uma criança de 6 anos, de lingerie, numa pose sensual, e dissesse, tem crime aqui. Não tem. Para prova, não tem crime de pornografia infanto-juvenil nesse caso. Perfeito? Vamos lá. Voltando para a nossa tela. Vou voltar aqui, os crimes. Então, aqui no 240, percebam que eu vou ter no parágrafo outras previsões também, nos parágrafos, né? Então, incorre nas mesmas penas aquele que vai agenciar, facilitar, recrutar, coagir, o que vai intermediar essa participação do menor nessas cenas. Cena de sexo explícito ou pornográfica. Mas também aquele que contracena. Cuidado. Não precisa contracenar para ter o crime. Mas aquele que contracena também pratica o crime. Eu vou repetir. Não precisa contracenar para ter o crime. Basta produzir, por exemplo. Mas aquele que contracena também pratica o crime. No parágrafo 2º, eu tenho causas de aumento de pena, que podem se dar pelo exercício de cargo ou função pública, então a pretexto de exercer esse cargo ou função pública, com uma prevalência de relação doméstica, de coabitação, de hospitalidade, ou então ainda prevalecendo-se de parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou de adoção, de tutela, de curatela, de ser preceptor, empregador da vítima, ou então, de forma geral, quem tem autoridade sobre ela ou com seu consentimento. Agora, veja bem, antes da gente partir para o artigo 241, vamos entender o seguinte. Eu não tenho mais um diálogo de fontes entre ECA e Código Penal. Nós deixamos de ter isso com o advento da Lei 12.015 de 2009. Por que eu digo que não há mais esse diálogo de fonte? O Código Penal tinha, antes da 12.015, no 218, um crime que era chamado de corrupção de menores, que dizia corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18, maior de 14, com ela praticando ou induzindo-a a praticar ou presenciar ato de libidinagem. Então, um adulto que praticasse conjunção carnal com uma adolescente de 16 anos, por exemplo, ele praticava corrupção de menores, do antigo 218. E hoje em dia, pratica crime só se essa adolescente for prostituta. Ou se ela estiver submetida
a exploração sexual. De outra forma, não tem crime. Por quê? Porque essa conduta que eu acabei de mencionar agora, ela não está mais no 218. Mas pode estar no 218B. Para você entender, você precisa estar com o Código Penal na mão e olhar para os artigos que eu estou falando, tá? Senão vai ficar confuso, vai ficar abstrato. Eu vou repetir. O 218 antigo trazia um crime específico de corrupção de menores no âmbito sexual. Que crime era esse? Era aquela pessoa que corrompia ou facilitava a corrupção de um menor de 18 anos maior de 14. Porque se fosse até 14, se não ultrapassasse 14, lembra da violência presumida? Presume-se a violência se a vítima não é a maior de 14, o revogado 224. Então, se não fosse maior de 14, seria estupro, com violência presumida na época. E se fosse o maior de 14, menor de 18, seria corrupção de menores. Mas o 218 hoje em dia prevê uma conduta totalmente distinta. Mas o novo 218B, que foi incluído pela Lei 12.015, ele traz a previsão em um de seus parágrafos daquele que pratica o ato libidinoso com quem se encontra nas condições do caput desse artigo. E uma das pessoas que se encontra lá é o menor de 18 anos, submetido à prostituição ou exploração sexual. Então, cliente da prostituta de 16 anos pratica crime hoje em dia. Mas aquele que conhece uma jovem, ela pode até ser virgem, e pratica o ato libidinoso com ela, esse não pratica crime nenhum. Mas e se ele tirar fotos? Olha que incongruência. E cuidado na sua prova. Por praticar qualquer ato infracional com ela, que não é prostituta, que não está sendo sexualmente explorada, que tem 16, 17, 15, nada. Fato atípico. Mas se ele fotografa, ele cai no 240. Se ele filma, ele cai no 200. Mas, professor, ele não tem que divulgar, não. Vamos para a tela. O divulgar, o publicar, é outro artigo. Só pelo fato dele fotografar, dele filmar, dele registrar a jovem lá com 15, 16, 17, já tem crime. Claro que para criança não há o que se discutir. E para adolescente até uma certa idade também não. Porque praticar o ato também vai ser crime. Se eu estou falando do menor de 14, a gente sabe que praticar o ato libidinoso com menor de 14, independente de ter consentimento ou não, a gente sabe que é estupro de vulnerável. O problema é você não ter crime nenhum na prática do ato, mas ter crime pela mera fotografia ou filmagem. Eu não estou falando também de divulgar, de publicar, porque aí, é claro, você está mostrando a terceiro, você está tornando público, é óbvio que eu acho que deveria ter o crime. Eu só acho que a Lei 12.015 de 2009, quando resolveu descriminalizar aquela antiga corrupção de menores, deveria ter atentado para isso e deveria talvez ter trazido um diálogo maior de fontes entre o ECA e o Código Penal. E não fez uma confusão tremenda. E repetiu a conduta que está no 244A do ECA, repetiu lá no Código Penal. Você olha para o 244A do ECA e para o 218B do Código Penal e você fica, e agora? O que eu faço? Eu falo sobre isso no meu curso e eu digo, o 244A do ECA está tacitamente revogado. Quer dizer, o legislador poderia ter revogado expressamente, ou poderia ter incrementado a conduta do ECA, não, mas fez uma confusão danada. Você agora tem crimes que têm aspectos sexuais contra criança ou adolescente no ECA, mas você também tem lá nos crimes sexuais contra vulnerável do Código Penal que estão previstos a partir do 217A. Então tem situações na prova que você fica na dúvida, mas a gente vai esclarecer aqui tudo direitinho como é que você vai fazer. Então nós já vimos o seguinte: aquele que fotografa, ele está praticando crime pura e simplesmente por fotografar, por filmar, por registrar. Então o produtor, pelo fato de ser produtor, pratica crime. Ele não precisa contracenar, ele não precisa praticar ato libidinoso, mas e se ele pratica? Tem crime? Bom, aí depende, né? Se for com menor de 14, tem. É estupro de vulnerável. Mas e se for com adolescente? Se for com adolescente, aí a coisa já muda de figura. Porque se for adolescente menor de 14, eu tenho estupro de vulnerável, mas se for adolescente a partir de 14, o fato é atípico. A não ser
que essa pessoa seja prostituída ou sexualmente explorada. Ah, professor, mas é o contracenar lá do... Não, mas aí o contracenar é para efetivamente contracenar, aquele que está fazendo a cena que está sendo filmada. Agora, o sujeito que pratica o ato libidinoso com a jovem de 15, 16, 17 anos e depois resolve tirar umas fotos para guardar de recordação, o incrível é que por ter praticado todos os atos não é infração penal nenhuma, mas por tirar as fotos para guardar de recordação é. Isso me parece bastante incongruente. Turma, daqui a pouco a gente volta.